Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Professores que estão aí nos acompanhando nessa aula, nesse menu de conteúdos. É muito prazer, eu sou a professora Mara, de Educação Física, e esse nosso menu, ele é um menu interdisciplinar, entre Educação Física e História. Então está aqui a professora Janaína Jardim. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso menu de conteúdos, uma aula integrada entre História e Educação Física. E um tema muito interessante, Olimpíadas, contexto histórico e contemporâneo. Vai ser muito legal esse menu, acho que vocês vão gostar bastante. Nesta aula nós teremos então o envolvimento aí de duas matérias, Educação Física e História. Eu sou a professora de História dos sextos anos aqui do Centro de Mídias. Vou colocar para vocês então o objetivo da nossa aula. E vou falar também da habilidade, tá bom, Janaína? Para facilitar aí para os professores. Vamos lá, habilidade. Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. E o nosso maior objetivo aqui é contextualizar os Jogos Olímpicos da atualidade com o seu surgimento na Grécia Antiga. Muito legal. E olha só, referente à Grécia, a formação das polis, nós teremos diversas aulas acerca disto. Hoje o nosso objetivo é contextualizar aí Olimpíadas na Antiguidade e Olimpíadas nesse momento contemporâneo, não é mesmo? Isso, vamos lá. Vamos então aos Jogos Olímpicos na Antiguidade. Olha lá, o que eram esses Jogos Olímpicos? Era um festival religioso em honra a Zeus. A primeira edição dos Jogos Olímpicos foi em 776 a.C. Quem podia participar? Somente os homens, nascidos na Grécia, mulheres, estrangeiros e escravos estavam proibidos de participar dos Jogos. Os Jogos eram tão importantes na vida dos gregos antigos que eles promoviam uma trégua sagrada durante os Jogos. E olha só, professora Mara, era mais ou menos assim, os jogos eles eram muito importantes. Sim. Era uma festividade onde as polis gregas, elas paravam de guerrear por conta desta festividade. Então, todas as polis, porque vocês vão aprender que cada poli grega tinha uma língua, um jeito diferente de ser, uma tradição, uma cultura, mas alguns traços em comum uniam essas polis em torno do que? Dessa mentalidade grega. Os Jogos Olímpicos é uma delas, só que as mulheres não podiam participar. Sim, professora. elas conquistaram esse espaço aí ao longo do tempo, com solicitação de participarem dos Jogos, com pequenas participações, e hoje, nos nossos Jogos atuais, nós temos a participação de muitas mulheres. Vocês vão aprender isso aí no decorrer, vocês estão no sexto ano e vão ouvir falar isso também nos anos posteriores aí. Exato. Então vamos ver uma representação artística da Polis Olímpia. Olha lá. Aí é uma representação então da Olímpia Antiga, onde aconteciam os Jogos Olímpicos lá na Antiguidade. E nós tínhamos algumas modalidades esportivas que aconteciam nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, lá na Grécia Antiga. Eram as corridas pedestres, corridas equestres, luta, pugilato e pancrácio. Isso. Então, das corridas pedestres, olha só, observem aí o nosso slide e já vão observando essas imagens, que aí nós vamos fazer uma relação, não é, professora Janaína? Então, quais corridas nós tínhamos, né? Corridas, tinha uma que era de 200 metros e ela tinha o nome de Stadium. Por isso, depois surgiram aquele espaço como estádio. Muito legal, Muito né? legal. A gente ir conhecendo e verificando o surgimento das coisas. Então, as corridas equestres, então as corridas de cavalos também, as lutas, o pugilato e o pancrácio, que daí, nesse caso, o pancrácio era a mistura também, né, dessas corridas com essa questão das lutas aí. Então, essas eram as modalidades desenvolvidas nesse período. E o que isso tem a ver com dois objetos ali, professora Janaína? Exato. Olha só, professora Mara, em História, no sexto ano, eles vão aprender sobre fontes históricas. Então, esses objetos que vocês viram, eu até vou colocar novamente, que eles são muito bonitos, olha lá.
Esses objetos, eles são fontes históricas e essas fontes históricas, elas nos contam uma história. Então, observando ali, você percebe que está falando, narrando uma modalidade esportiva referente aos Jogos Olímpicos. Então, como nós sabemos hoje que na Grécia Antiga foi inventados os Jogos Olímpicos em honra a Zeus. Como que nós sabemos que os Jogos Olímpicos, eles eram tão importantes, era tão importante essa festividade, que até as guerras paravam para as pessoas poderem assistir aos Jogos? Nós sabemos de tudo isso através da análise de fontes históricas. E são muito bonitas, né? Vou colocar mais uma vez. Não, e essa daí, olha, vamos lá no slide. Essa primeira, né, que vocês veem aí à esquerda do vídeo de vocês, eram corridas com armas. Então, se nós observarmos as imagens, e olha que interessante. Então, desses objetos, não é, professora? Eles viraram fontes e hoje a gente consegue saber como surgiu e o que tinha. E olha a outra também, que era um atleta que realiza o salto em comprimento, munido com os 2 halteres. Olha que interessante. Muito lindo, né? E aí, o que acontece, Pro? Olha só. Nós estamos aqui no contexto da Grécia Antiga, só que o Império Romano ele vai invadir a Grécia, isso tudo vocês vão aprender nas aulas de história. O Império Romano invade a Grécia, nós temos aí o imperador Teodósio I. Lá no finalzinho do século IV, ele vai colocar o cristianismo como a religião principal do Império Romano e tudo que era referente ao mundo grego começa a ser colocado aí como pagão. Então, o cristianismo, ele começa a ser a religião oficial do Império Romano e tudo que era praticado que não era referente à crença do cristianismo começa a ser questionado. Então, Teodósio I, ele acaba com as Olimpíadas no final do século IV e aí termina a nossa história das Olimpíadas no mundo antigo, mas e aí, por que as Olimpíadas elas voltam depois? Então, porque o Barão de Coubertin, ali em 1896, ele resolve recriar essa questão do esporte, principalmente nas sociedades contemporâneas. Então, ele passava para que os jovens, através do esporte, conseguisse ver que o importante era competir e não somente a vitória. E aí os jogos voltaram. Que legal. Olha só que legal. Arrepia, né? É muito lindo, né? E o significado dos jogos também. Vou colocar uma imagem para vocês na tela, dá uma olhadinha. Olha lá, cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 no estádio Panathinaiko em Atenas, na Grécia. Então aqui nós temos agora os Jogos Olímpicos modernos. E olha que legal, né? Quem disse que história e educação física não são matérias similares, parecidas, né? Não é? E assim, gente, eu vou confessar aqui nessa nossa preparação do menu de conteúdos, essa questão das fontes históricas eu nunca tinha observado, né? Porque eu acabo estudando essa questão dos jogos num outro contexto. E olha, essa junção de educação física e história vai render bastante sexto ano. E será que nós conseguimos também, então, juntar? Porque os alunos adoram educação física. Opa! Eles amam. E a gente consegue, então, juntar educação física e história e fazer algumas atividades, professora Mara? Sim, então a gente fica aqui com essa questão totalmente, né, histórica, contando um pouco. Isso vocês não vão ter um fim aqui no sexto ano, vocês vão aprender nos demais anos também, tanto em história quanto em educação física, e pode aparecer esse contexto em outros componentes curriculares também. Mas esse nosso menu de conteúdo, nós passamos aqui uma base para vocês sobre os Jogos Olímpicos e agora a gente vai brincar de adivinha. Ai, que legal. Como que é brincar de adivinha, então, Jana? vamos lá. Vou colocar na tela para vocês algumas regrinhas. Tente adivinhar. Primeiro, faça um sorteio com todas as modalidades olímpicas. Aí eu acho que é o professor de educação física, né? Opa, então vamos lá. Mas o de história também pode fazer, porque vocês vão ver que essa atividade ela é muito fácil. A gente só pede para que vocês estejam, né, com a organização aí, professores, junto aos alunos, por essa questão do sorteio. Então, vocês vão façam um sorteio com todas as modalidades olímpicas. E aí, o que vai acontecer com os estudantes, Jana? Vamos lá, então, na tela.
Segundo, os estudantes deverão pesquisar a modalidade em questão. E lembrando, professora Mara, que nós fizemos um menu de conteúdos sobre normas da ABNT. Se o professor desejar, o aluno pode entregar até nas normas da ABNT, é só uma sugestão. Nossa, fantástica essa pesquisa. E aí, para ficar bem divertida essa nossa aula, o que a gente vai fazer? Aí na escola, ou se tiver ainda na questão virtual, como que vocês vão fazer? Vocês vão contar para o colega qual é a modalidade de vocês? É assim, pesquisou e já conta? Não, a gente vai passar para eles tentarem adivinharem a modalidade sorteada através de mímicas. Não é? Então, já pensou você começar, é sua vez e você começar a correr aí? Que legal. Vamos colocar na tela, então, o terceiro passo. Utilizando mímicas, o estudante irá apresentar sua modalidade para a turma, que tentará adivinhá-la. Então, vocês vão pesquisar entre professores aí, os professores de História e a Educação Física vão sugerir a pesquisa das modalidades olímpicas, podem ser as modalidades das Olimpíadas antigas, como as contemporâneas também. Sugere que o aluno faça uma pesquisa, isso tudo pode ser realizado ali em uma aula só, até porque ele pode pesquisar utilizando o celular. E aí vem a parte legal, né? Os alunos vão começar a fazer mímicas para que os seus colegas adivinhem qual é a sua modalidade. Janaína, e a parte prática da qual o professor de História será convidado para a aula? Então vamos lá. Mais uma sugestão de atividade. Uma sugestão, faça uma pesquisa sobre o símbolo das Olimpíadas modernas. Também pode ser entregue nas normas da ABNT. Sim, então assim, nós temos os símbolos, então nós vemos 5 aros de cores diferentes, por quê? Né? Claro que os nossos alunos aí do 6º ano já pesquisaram sobre isso, estão aí no 6º ano sabendo explicar isso pra gente, mas vale a pena aprofundarmos mais essa nossa pesquisa. Exatamente. E temos mais uma sugestão de atividade. Que é a hora da prática, em que eu vou convidar o professor de Educação Física para fazer. Vamos lá. Sugestão de atividade 3. Escolha uma modalidade olímpica e reproduza nas aulas de educação física. E aí, mas aí, então, professores, junto aos alunos, dentre a pesquisa, poderão escolher uma ou duas. Gente, nós estamos dando uma sugestão de uma modalidade, mas vai depender muito de vocês, do tempo, das possibilidades de desenvolver essa modalidade olímpica eleita por vocês. E não esqueçam de convidar os professores a participarem, principalmente o de História, que vai estar dando essa aula com a gente. É verdade. E nós temos uma outra sugestão, que é algo que os alunos adoram, que é mural de fotos. Então, eu também gosto, a gente também gosta de gosto uma foto, bastante. Não é? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Olha lá. Mural de fotos. Os estudantes irão promover um mural de fotos com as posições de cada modalidade olímpica. Então, eles precisam pesquisar primeiro. Sim. Eles precisam saber se essa modalidade é das Olimpíadas antigas ou se das contemporâneas. Eles precisam saber todo o contexto histórico, eles já sabem. E aí, fazer um mural de fotos com aquela representatividade. Nós também temos os símbolos que a gente acaba pesquisando, mas agora é você representando o movimento da modalidade. Exato. Postem as suas atividades na hashtag #EuNoCMSP, nós vamos adorar ver os trabalhos de vocês. E agora é mão na massa, né? Mão na massa, professores, espero que vocês tenham gostado muito, que vocês aproveitem essa aula e desenvolvam aí durante 40 minutos, um dia, 2 aulas, 3, aproveitem. E Educação Física e História vai render mais aula de menu de conteúdo. Com certeza, né, Pro? Eu me despeço por aqui. Até breve, alunos e professores. Tchau, tchau. Tchau.